Em síntese, vimos que o orçamento é uma ferramenta essencial para assegurar a execução das políticas públicas. O planeamento orçamental visa assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos nas grandes linhas de estratégia, os quais têm de estar enquadrados no quadro macroeconómico. O orçamento deve ter um foco na sustentabilidade, procurando garantir a capacidade de financiar todos os compromissos, com especial foco no saldo orçamental estrutural e na dívida pública. E num momento como aquele em que vivemos, em que a pandemia da Covid-19 criou uma tão grande pressão sobre as contas públicas, o planeamento e a sustentabilidade orçamental são essenciais para permitir canalizar os recursos necessários para o combate à pandemia, para a assistência às pessoas afetadas, para o apoio às empresas e para o relançamento da economia. Uma das características desta crise é o facto de ser global e, de tendencialmente, nenhum país estar livre de enfrentar as suas consequências. No entanto, países que já enfrentavam elevados déficits estruturais e dívidas públicas têm uma pressão adicional para utilizar os seus recursos de forma eficiente, para evitar deteriorar excessivamente a sua capacidade de financiamento e para cumprimento das grandes linhas estratégicas. E gostaria também de, como referi no início, de referir alguns dados sobre as questões mais relacionadas com o déficit, com a dívida. Em geral, os países enfrentaram consequências bastante semelhantes face à pandemia, alguns mais do que outros, em particular no que respeita ao aumento do desemprego. Portugal e Moçambique muito relacionado com, mas não exclusivamente, mas muito relacionado com o desemprego no turismo. Também grandes dúvidas, mas em geral grandes reduções nas perspectivas de crescimento. No caso de Moçambique, apesar das previsões iniciais do governo de um crescimento, de uma queda do PIB de aproximadamente 3,3%, em junho o FMI também reviu igualmente em baixa, mas não para valores tão negativos. Também a Fitch e o Banco Africano de Desenvolvimento previram aumentos inferiores do PIB, mas não ao nível das quedas, exceto o Banco Africano de Desenvolvimento, que considerou que o PIB de Moçambique poderia vir a crescer 1,5%, salvo erro, em 2020, a menos que a situação de pandemia durasse até dezembro, situação em que poderia vir a sofrer uma recessão de 2%. E também o INE de Moçambique, entretanto, já divulgou as contas do primeiro trimestre, em que prevê, apesar de prever um crescimento de 1,6%, num trimestre que essencialmente não foi afetado pela pandemia, prevê já um crescimento negativo num principal setor motor do crescimento da economia, que é a indústria extrativa. Moçambique tem enfrentado também um aumento do número de casos. Segundo dados consultados hoje, existem 4.557 casos, 27 mortes, e tal como outros países, esta situação é preocupante e por isso foram tomadas medidas pelos governos, tendo em vista mitigar o impacto económico negativo deste contexto, no sentido de procurar garantir a sustentabilidade da atividade empresarial e do emprego, mediante a redução de custos fixos das empresas, alívio temporário da carga fiscal e intervenções ao nível bancário. E a este respeito eu gostaria também de referir que as medidas tomadas quer por Portugal, quer por Moçambique, são em geral bastante semelhantes. Portugal apostou no reforço do Serviço Nacional de Saúde para fazer face à pandemia, mas também no financiamento às empresas, nomeadamente com a criação do Banco de Fomento, nas moratórias nos créditos, mas também nas moratórias nas rendas, e uma medida que penso que é essencial para a manutenção dos postos de trabalho e para evitar a destruição do tecido empresarial foi o layoff, em que os trabalhadores, no caso das empresas terem encerrado temporariamente, os trabalhadores ficarem em casa sem trabalhar, mas receberem 2/3 do salário, uma parte sendo paga pelo Estado.
No caso de Moçambique, como referi, as medidas, para além das medidas de contenção e de saúde pública, de equipamentos de proteção individual, houve também medidas relacionadas com a suspensão de vistos à entrada, a quarentena dos viajantes e depois medidas de concessão de linhas de crédito, nomeadamente para as micro e pequenas e médias empresas, moratórias no cumprimento de obrigações no âmbito dos créditos bancários. E aqui convém referir que em qualquer das situações, sempre com justificação ou sempre justificando com o impacto da pandemia. Também medidas de facilitação aduaneira e fiscal, como em Portugal, nomeadamente dispensa de pagamentos por conta, a redução de 10% da tarifa de energia elétrica ou a isenção do IVA sobre determinados produtos como o açúcar, os óleos alimentares ou os sabões. Ainda a nível de Moçambique, uma vez que o financiamento é muito importante nesta altura em que vivemos, Moçambique decidiu usar um saldo que dispunha de mais-valias de cerca de 190 milhões de euros para financiar o déficit, aliviando pressões fiscais. Também pediu em março apoio aos seus parceiros no sentido de cobrir o déficit provocado pela pandemia e houve já várias respostas a nível de não só de apoio direto ao orçamento e balança de pagamentos, mas também sobre a forma de alívio ao serviço da dívida, que é por parte do Fundo Monetário Internacional, por parte do Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa, por parte da União Europeia, enfim, várias entidades. A nível orçamental, além deste importante alívio ao nível do financiamento, penso que é importante apostar também na identificação de setores prioritários e na racionalização da despesa quando possível. Ou seja, identificando claramente quais são as áreas essenciais e nas áreas que não são essenciais, onde é que é possível reduzir despesa. Como já referi, a questão do orçamento suplementar não vale a pena referir, mas existem de facto, o orçamento de Moçambique foi aprovado, foi publicado já na fase pós-pandemia. Gostaria também de referir aqui uma outra questão. Penso que conseguem ver, isto é um documento do Open Budget Survey que refere que a transparência, a participação pública e a fiscalização do orçamento em Moçambique tem algumas deficiências. No caso da transparência, a classificação é de 42 em 100 e em termos de disponibilização dos documentos, Moçambique até se encontra bem posicionado, uma vez que apenas não dispõe do Mid-Year Review e foi publicado tarde ou não publicado online o Pre-Budget Statement. No entanto, os restantes foram publicados. Eu aqui gostaria de referir que tive alguma dificuldade, ou tive bastante dificuldade em encontrar a informação, porque a página do Ministério das Finanças não estava disponível e consegui encontrar na página do Parlamento apenas o orçamento para 2020, não tendo conseguido consultar o relatório do orçamento e, portanto, não consegui ter acesso ao quadro macroeconómico. E, nesse sentido, eu acho que é importante salientar aqui a importância de existir uma página atualizada, com toda a informação do orçamento, desde a proposta inicial, os mapas do orçamento aprovado, enfim, e depois, obviamente, mais tarde, também as execuções orçamentais e a conta geral do Estado no ano seguinte. Também ao nível deste relatório, gostaria só de destacar também aqui a questão da participação pública, em particular, segundo este relatório, falta participação pública nas fases da formulação do orçamento e também na fase da fiscalização do orçamento. E também neste relatório salientaria a questão que não é aquela em que Moçambique fica pior posicionado, mas que penso que também merecerá uma atenção, que é a fase da fiscalização e controle. Nesta fase, a questão mais crítica é a da fiscalização pelo Tribunal Administrativo
e este relatório aponta a necessidade de existir uma instituição independente de fiscalização. E eu penso que, já agora só referir que é essencial, sempre nesta lógica do orçamento, adequar as políticas, o desenho das políticas públicas, em particular a definição do problema e a formulação das medidas aos seus objetivos, pelo que eu creio que não só esta questão da transparência, a questão da participação pública e a fiscalização e controle serão fatores essenciais para uma discussão e para um maior aprofundamento e uma maior ligação aos cidadãos no que respeita a este desenho das políticas públicas. Para já penso que é tudo e fico à disposição para os